Olha, não é exagero dizer que os jogos contra o Bahia para o Kleber mudaram a vida dele, porque aquele começo fulminante de Campeonato Brasileiro também tem mais um gol dele contra o Bahia, a primeira vitória do Ceará. Isso aí, Léo. Exatamente, primeira vitória do Ceará no campeonato desse ano. Então, daquele momento que surgiram N sondagens, tudo passa muito pelo desempenho dele contra o Bahia. Kleber que é baiano e passou pelo Vitória, né? Não jogava tanto no time de cima, mas o profissionalismo dele começa aqui no interior do estado do Ceará. Mas para quem acredita em retrospecto, Asa Negra, Carrasco, enfim, é uma grande chance para o Kleber mostrar mais serviço e depois dele se recuperar, né? Depois de um bom tempo sem marcar gols, ele fez aquele golaço contra o Botafogo, justamente na semana que o Ceará anunciava o Viseu, ou seja, anunciava um cara para tomar a posição dele, essa que era a grande verdade. E depois voltou a marcar agora contra o Vasco e vem jogando bem, sabe, de novo, a participação, fazendo o pivô, vem se encontrando direitinho com o Vina, que muitas vezes na fase ofensiva do jogo o Vina é muito mais um segundo atacante vindo de trás do que propriamente um meio armador, tanto é que está fazendo gol adoidado na competição, entra muito na área, e ele é um cara que faz um pivô de forma interessante. A questão maior que às vezes o torcedor não entende é que é o primeiro campeonato brasileiro da carreira do Kleber, né? Nem a primeira Série A. O nível de excelência é outro, a oscilação vai vir, os adversários vão conhecê-lo cada vez melhor e ele vai tentando se adaptar. Exatamente, eu torço muito para que o Kleber deslanche mesmo. Ele não é nenhum Ibrahimovic, mas também não é o jogador horroroso que muitos pintaram num determinado momento da competição. Mas pintaram mesmo? Pintaram, teve um momento que a corneta bateu pesado, porque quando não veio o resultado, José... Mas corneta, cara. Não, e assim, aconteceu com o Fernando Sobral também, a história de que tinha sondagem, o torcedor já pensa que o cara não joga. Entendi. Cara, disso, e a gente sabe muito bem que não é assim que a banda toca, porque o cara tem sondagem, todo mundo vai prestar atenção como é que ele joga, e aí ele se torna mais observado e dificulta a vida dele, é óbvio. Eu torço muito para que o Kleber desponte no Ceará, consiga os seus objetivos no futebol. Eu torço muito por contratações desse tipo darem certo. Porque no Guarani de Sobral, ele jogou pelo Guarani de Sobral, para quem não lembra. Sim, jogou no Guarani de Sobral, jogou no Barbalha antes, já tinha jogado no Calcaia. No Guarani de Sobral ele sofreu bastante, viu? Não se firmou lá, e uma pessoa que estava no Guarani de Sobral na época disse que era um cara extremamente humilde, que merecia todo o sucesso que está tendo agora com as oportunidades caindo e aproveitando, sabendo bem aproveitar. E ele comemorou o Kleber a semana de folga que o Ceará teve, né? Quase completa, né? Porque foi de segunda a sábado, mas para quem jogava a cada 3 dias... A cada 3 dias é um momento legal para até dar uma melhorada, para ajustar alguns pontos que precisa ajustar e para ir para esse jogo contra o Bahia com o fôlego renovado. Sempre que a gente tem mais um dia de descanso, né? É muito importante, porque tem mais um dia de trabalho, né? Tem mais um dia de descanso e a gente consegue dar mais, né, dentro de campo, por estar mais recuperado. E sem dúvidas tem todo esse processo, né, da fisiologia e acaba a gente saindo melhor dentro de campo. Tá aí o Kleber, o garoto que veio do Barbalha, uma aposta, custo-benefício excelente, porque deve ter sido para hoje, para o padrão Ceará, muito barato. E você lembra que teve uma negociação com o Ferroviário, né? Não, ele tinha assinado com o Ferroviário. Ele tinha assinado com o Ferroviário, o Ceará precisou negociar com o Ferroviário também. E houve um zuzuzum que ele estaria também negociando o interesse do Fortaleza e tal, porque o Rogério, você lembra? Depois daquele 4-2 pro Fortaleza contra o Barbalha. E ele marcou os 2 gols do Barbalha, o Rogério Ceni deu uma imagem saindo. Ele e o Thiaguinho, né, que era o conversando. Meia. O Thiaguinho tá onde, hein? Tinha ido pro Ceará, né, pra jogar os aspirantes. Ô, Danilo, o Thiaguinho ainda tá lá no Ceará, imagino que é uma informação que a gente não tinha combinado. Não, mas eu acho que Ele tá lá no Ceará ainda, Danilo? Sim, tá jogando no time de aspirantes. E é um dos atletas em que o Ceará aposta, né, para o começo da próxima temporada, quando der uma folga para os jogadores que estão atuando hoje e formar essa equipe que deve começar o Campeonato Cearense. Eu sei que o Kleber hoje, até pela necessidade, é um cara que o Ceará obviamente não vai liberar. Mas eu imagino também que o Ceará queira, em algum momento, fazer esse tipo de negociação, porque é um cara jovem, um perfil que é legal, um cara 1,89 m, muito jovem, barato. O Ceará daqui a algum tempo deve negociar o Kleber, se ele despontar, né, Danilo? É a tendência natural, José. E como você fala, o Ceará fez um investimento, não foi tão grande, mas fez um investimento para trazer o Kleber e, obviamente, o Kleber também tem intenção. Como você disse, um atleta jovem, ele tem intenção de mirar um ganho financeiro maior. Então, se vier uma proposta, como por exemplo veio a do Arthur, né, e depois para fora do país, certamente o Kleber irá. Mas hoje o Ceará se cerca de muitas questões para não vender jogador a preço de banana. A proposta vai ter que ser boa
para o Kleber deixar o Ceará. Inclusive, Danilo trouxe essa informação, né? Uma conversa, uma especulação. Internacional, e Grêmio, os dois, não foi? Os dois times chegaram a ter interesse e sondaram. Os executivos de futebol do Ceará receberam sondagens dos dois clubes em relação ao jogador. Só que a multa é alta, a gente não sabe exatamente o valor. Quando eles souberam da multa e eles deram uma freada para esperar ao final do primeiro campeonato brasileiro do Kleber para entender se vale o investimento para o ano que vem. O Kleber não é cearense, é baiano, né? Vai ser carreira toda aqui, né? E quem não lembra de um centroavante alto, meio desengonçado, que fez muito sucesso no Rio Grande do Sul, né? Jardel, é verdade. É um perfil que eles gostam muito, né? O centroavantão, forte, né? para jogo de imposição física. Bom, falamos sobre Kleber, está confirmado para o jogo de amanhã contra a equipe do Bahia, muito provavelmente confirmado. E a gente fala sobre o Bahia agora, que vem numa situação assim, de preocupação, tomou 7 gols nos últimos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas conseguiu uma classificação para as quartas de final. É o único brasileiro, inclusive, na Sul-Americana. Vai jogar contra o Defensa e Justiça, né? E esse que eliminou o Vasco da Gama, né? E com um detalhe, né? 7 gols sofridos nos últimos 2 jogos, mas, por exemplo, na Copa Sul-Americana se classificou sem sofrer gols nos 2 jogos, né? Foi 1-0 em Salvador, 0-0 em Santa Fé. Deve chegar muito empolgado. É a grande linha de frente do Bahia. O Bahia, eu acho que hoje ele vive uma ideia do seguinte... o Bahia sempre teve a projeção, a ambição de montar time para ir para a Libertadores. A gente sabe disso que não é de hoje. Dentro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, até pelo atual estágio e aquele salto que o Fluminense deu para o outro, é difícil. Qual é o caminho que ele tem? É ganhar a Sul-Americana. E é uma ambição, acho que justa. São 6 jogos para você tentar ganhar a Sul-Americana. Só que para ele poder se dedicar à Copa Sul-Americana, ele tem que parar de olhar para o retrovisor e ver a galera do rebaixamento 4, 5 pontos atrás. Ele precisa logo abrir uma frente para depois meio que, digamos, entre aspas, abrir mão do brasileiro, focar na Sul-Americana. Isso tudo envolvendo o momento que ele perdeu o jogador por Covid, Mano Menezes, teve gente internada dentro do clube, não foi só aquela questão de assintomáticos e isola. Eu imagino que o ambiente se torna muito pior no dia a dia assim. Certamente vem empolgado com a classificação e deve mirar o jogo do Ceará como o Ceará mira. Aquele jogo de adversário direto que pode começar a definir um pouquinho como vai ser a sua trajetória. Porque passa muito rápido. Eu vi um dia desse uma entrevista do Paulão, zagueiro do Fortaleza, e às vezes a gente perde essa perspectiva. Faltam 15 jogos. Em 3 rodadas faltam 10. Aí você nem se toca que o campeonato já está entrando no terço final. Então é a hora de começar a definir se você vai brigar mesmo para não cair ou se vai fazer um campeonato sem sustos. São essas 3, 4 próximas rodadas. E é confronto direto, né? Total. Aliás, quem vencer o jogo, por exemplo, passa o Fortaleza, que hoje é o melhor nordestino. Fortaleza é o Corinthians. Não, tudo bem, eu tô falando em relação ao nordestino, não, né? sim, Claro. Eu tô entendendo, e também mas... o Corinthians que tem a mesma pontuação. 30 pontos. Fortaleza e Corinthians tem 30, pontos. Ceará tem 29 e o Bahia tem 28. 28. Então quem vencer dá um salto de qualidade.